Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje vamos trazer o comentário da Parashá Vayera, que se traduz como E apareci. Corresponde a Êxodo, capítulo 6, versículo 2, até o capítulo 9, versículo 35. Capítulo 6, versículo 2. Deus disse a Moshe que havia aparecido aos patriarcas como El Shaddai. Este é um dos nomes de Deus que tem o significado de Deus Todo-Poderoso. A designação El Shaddai é um nome que menciona o poder de Deus e sua essência onipotente. Embora Deus não tenha sido conhecido pelos patriarcas pela pronúncia sagrada de seu nome, aquela que é dita pelo sacerdote no tabernáculo, no dia de Yom Kippur, cujo significado da sua essência é a revelação de que Deus se torna para nós exatamente aquilo que precisamos que Ele se torne. Se estamos doentes, Deus se torna a nossa saúde. Se estamos tristes, Ele se torna a nossa alegria. Se estamos fracos, Ele se torna a nossa força. Ele é tudo o que você e eu precisamos, inclusive agora, neste exato momento. Ele é o Deus do presente que nos lembra do passado e nos mostra o futuro. Ou seja, Ele foi, é e será sempre a nossa maior bênção. Ele é o princípio, o meio e o fim de tudo que já houve ou haverá. Os patriarcas não conheceram os atributos de Deus em sua total revelação, da forma como Ele se manifestou para Moshe, revelando as suas principais características como Elohim, aquele que julga a criação, Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos, que guerreia contra os inimigos, El Shaddai, o Todo-Poderoso, que não conhece impossíveis, Adonai, o nosso Senhor, que nos adotou como filhos e tem cuidado de cada um de nós como um verdadeiro Pai. Ainda que não possamos vê-lo, podemos sentir a sua presença em cada detalhe de nossas vidas. A palavra lembrar, que no hebraico é zahar, refere-se às súplicas de um povo escravizado. Deus não criou o ser humano para ser escravo de nada, nem de ninguém, mas para ser livre, para criar, para tirar do nada a existência de algo. Somos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus, e assim como fomos criados por Ele, também somos livres para criar a partir da nossa própria essência e viver através dela. Versículo 6. Deus é aquele que tira a carga, o jugo, o peso e a dor de seus filhos. Podemos fazer um paralelo entre este versículo que está escrito em Isaías 10, 27. E acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada e o teu jugo será despedaçado por causa da unção. Capítulo 7, versículo 3. Na língua hebraica há dois verbos para traduzir a palavra endurecer, conforme Deus fez com o coração de Faraó. Estes verbos são kaved, que significa duro ou pesado, usado quando o coração de Faraó se endurecia por soberba ou raiva, e kashé, que significa difícil, quando o seu coração se endurecia por influência e força divina. Os deuses do Egito foram confrontados com várias pragas. O rio Nilo, considerado sagrado e fonte de vida, teve suas águas convertidas em sangue. E os seus deuses, representados pelas rãs e moscas, vieram em tal abundância que se tornaram maldição para aqueles que os adoravam. As pragas eram a destruição das entidades que eram adoradas, e elas foram enviadas por Deus para eliminar o poder dos próprios demônios. Segundo o Midrash, que é o comentário rabínico homilético da Torá, cada praga foi um castigo pelo tratamento que os israelitas
sofreram nas mãos dos egípcios, confirmando assim a justiça divina. Deus fez sair os filhos de Israel do Egito com grandes manifestações de julgamento. As pragas ocorreram devido a 4 motivos principais. O primeiro, revelar o Deus de Israel todo-poderoso e supremo. O segundo, derrotar os deuses do Egito, que na verdade eram demônios. Terceiro, castigar a idolatria do povo egípcio. Quarto, preparar o coração dos hebreus para serem obedientes a Deus e a Moshe. Seguiremos o estudo analisando agora o significado de cada uma das pragas do Egito. Primeira praga, sangue. As águas do Egito se tornaram sangue para destruir o deus Rapi, que causava inundação no rio Nilo. Os egípcios idolatravam esse demônio, assim como o próprio rio Nilo. Hoje no Brasil temos a idolatria a Iemanjá e a outros deuses das águas. Oremos pela libertação do nosso povo, das mentiras de Satã, nosso adversário. Segunda praga, rãs. Deus as multiplicou sobre todo o Egito, porque a rã era idolatrada como a deusa da fertilidade, Hecate, que também simbolizava uma entidade demoníaca que foi destruída. Terceira praga, os piolhos. Havia piolhos em todo o pó da terra, que era considerado sagrado no Egito e usado nos rituais. Deus contaminou o pó da cura, causando lepras e feridas através dele. Quarta praga, os besouros e moscas, considerados símbolos divinos no Egito. A partir dessa praga, Faraó começa a se quebrantar e diz a Moshe: ore por mim, o seu Deus, ao seu Deus. Assim é o ser humano. Quando vem o castigo, ele se mostra arrependido e acaba reconhecendo os erros, mas passado o tormento, ele logo se esquece e volta a cometer os mesmos erros e pecados. Quinta praga, peste nos rebanhos. O gado era considerado sagrado. Deus trouxe pestilência para exterminar o deus Amon. Sexta praga, úlceras. Ao passar cinza de forno na testa do povo durante os rituais para livrá-los das maldições, elas causavam tumores. Sétima praga, trovões, chuva de pedras e fogo. Para destruir a colheita de linho e cevada, os dois elementos opostos, água e fogo, se conciliaram para dar lugar ao juízo sobre os deuses da agricultura. Oitava praga, gafanhotos. Para destruir todo alimento que restou da chuva de pedras e destruir os deuses da colheita, Ísis e Serafes. O que sobrou das colheitas, os gafanhotos devoravam. Não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo. Nona praga, trevas, para destruir o deus Ra, Sol. Os romanos cultuavam o mesmo Deus que, segundo a tradição pagã, nasceu no dia 25 de dezembro. Daí vem a origem pagã do Natal cristão, comemorado também nesta data. Lembramos que o cristianismo foi fundado pelo Império Pagão Romano. A 10ª praga, morte dos primogênitos, para trazer juízo aos deuses do Egito por terem jogado os recém-nascidos dos hebreus no rio Nilo. Cada praga sofrida pelos egípcios teve sua origem nos maus tratos que os hebreus tiveram de suportar, confirmando assim mais uma vez a justiça divina. Nenhuma dessas pragas afetaram o povo hebreu. E também é interessante ressaltar que Deus não precisou de tirar os hebreus do meio do Egito para derramar sobre essa nação a sua ira. Os hebreus permaneceram no Egito, mas suas casas e famílias não eram afetadas por nenhuma praga. As pragas do Egito também podem ser correlacionadas com as taças do Apocalipse.
Acreditamos que, assim como Deus livrou o povo escolhido no Egito, dessa forma também acontecerá nas tribulações dos últimos dias. O povo do Eterno será guardado até que o mundo todo seja restaurado através da volta do Messias, Yeshua, que governará todas as nações por 1000 anos, a partir da sua sede capital, a cidade de Jerusalém. Neste dia, toda a humanidade e a terra serão restauradas, e toda a natureza desfrutará da mais perfeita harmonia.